Bom dia. Todo mundo inteiro da festa de ontem? Sim. Todo mundo feliz, ontem de noite comemorando, não é mesmo? Acho que é um prazer imenso estar aqui. Eu quero iniciar saudando o Mato Grosso. Bom dia! Gratidão pela receptividade. E em seu nome, saudando o estado de vocês, que nos acolhe com tanto cuidado, com tanto carinho, eu saúdo todos os estados, especialmente meu Rio Grande do Sul. E não saíram para almoçar ainda, ó, estão ali garantindo. Saudar o Luiz Miguel, esse grande gestor, que nesses 4 anos traz o nome da Undime até aqui. E nesse título que está posto neste 19º Fórum da Undime Nacional, cenários atuais e os desafios da educação para a próxima década. Olha só, Edileide e Aurélio, vocês se deram conta que nós estamos aqui hoje, nós somos os gestores. Nós estamos à frente da educação, nos nossos municípios, nas nossas escolas, no nosso estado. Nós estamos aqui pensando a próxima década. Percebem a responsabilidade? A gente não se dá conta, mas 10 anos passam muito rápido. E nessas temáticas do fórum, acho que abrangem muitos pontos importantes que a gente já ouviu ontem na palestra do professor Antônio Nóvoa, que traz as questões do currículo. E ele falava de currículo numa amplitude, não de uma grade curricular, como já se usou esse termo. Nós precisamos fazer um plano de gestão, uma proposta, um plano de gestão para 10 anos. Nós precisamos pensar o futuro das nossas crianças, que hoje estão na pré-escola, que serão os gestores daqui 10, 15 anos, que serão os secretários de educação, que serão os presidentes das Undimes, que estarão à frente do MEC, que estarão à frente de lugares importantes que pensam a educação. Então, hoje, esse tema, a qual eu fui convidada para mediar a mesa, fala do empreendedorismo. O empreendedorismo, Edileide, que vai ser a nossa palestrante principal, nós temos um tempo aqui limitado, secretário? Eu penso, como dirigente municipal de educação, que é um dos temas transversais, é um dos temas que perpassam o currículo. Como aqui foi falado, a sustentabilidade, como aqui foi falado das questões climáticas, de financiamentos, que nós estaremos muito aqui falando, da alfabetização, que nada vai acontecer se nossos alunos não estiverem alfabetizados. Também do empreendedorismo, que traz as questões do desenvolvimento de habilidades, tomada de decisões. Será, Aurélio, que quando a gente fala em empreendedorismo, nós estamos falando que os nossos alunos devem criar uma empresa? Será que nós estamos falando de trabalho infantil, Edileide? Acho que não. E às vezes nós somos um pouco resistentes ao falar de empreendedorismo. Mas é um empreendedorismo na educação, no qual o SEBRAE traz e oferece para todo o Rio Grande do Sul, para todos os estados, e também é um grande parceiro da Undime Nacional, proporcionando capacitações, e uma diversidade de informações para nossos municípios. Mas eu entendo a importância do empreendedorismo nesse desenvolver da pesquisa, no estudo, no debate, dentro da sala de aula, porque trabalhar em equipe não é algo fácil. Ou vocês acham simples lá nas suas secretarias, lá na escola? Então, trabalhar com a frustração, decidir em conjunto
decidir democraticamente dá muito mais trabalho. E isso faz toda a diferença no momento também da decisão empresarial. Também lidar com tantos desafios que temos em relação às habilidades essenciais para empreender, que precisamos ser resilientes e ter uma visão estratégica e saber relacionar com outras pessoas. Esse é um dos pontos muito importantes, e não sei se não é o maior, né, Edileide? Então, eu passo aqui a palavra para a Edileide, que terá um tempo maior, e por isso o mestre de cerimônia falou, não terão as perguntas ao final. A Edileide terá 20 minutos para falar um pouco para nós sobre empreendedorismo. A Edileide é mestre em comunicação, especialista em EAD, graduada em marketing, atuou nas áreas de produção de materiais didáticos, educação superior, negócios digitais, relacionamento com o cliente e também atualmente atua como gerente de educação empreendedora no Sebrae. Contigo a palavra, Edileide. Seja bem-vinda. Tem uma apresentação, por gentileza. Aqui, ó. Não sei se fica... Bom, em primeiro lugar, bom dia a todos, a todas presentes. Queria fazer um agradecimento especial ao professor Luiz Miguel, que é um parceiro nosso do Sebrae já há algum tempo, né? Ao professor Alessio, a professora Edneide também, que está sempre conosco. Eu queria começar a minha fala trazendo um pouquinho do que o Sebrae entende como educação empreendedora. Né? Acho que a professora fez uma provocação interessante. Vamos ensinar as nossas crianças no ensino fundamental a abrir um negócio? Não. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Primeiro, a gente precisa pensar um pouquinho sobre o que significa empreender, né? As pessoas entendem muito empreender como abrir um negócio, mas, na verdade, empreender tem a ver com realizar com um propósito, realizar buscando um resultado. Isso é empreender. E quando a gente fala em realizar com propósito e resultado, a gente está falando de diversas formas de alcançar objetivos de vida, né? O Sebrae, ele se propõe a educar por meio do empreendedorismo, sobre o empreendedorismo e para o empreendedorismo. E eu vou passar um pouquinho por essas três dimensões. Em primeiro lugar, é interessante ressaltar que quando a gente fala do desenvolvimento integral do indivíduo, as competências empreendedoras, elas também fazem parte desse processo de desenvolvimento integral, né? Se a gente observar que a maior taxa de evasão escolar está nos anos finais do ensino fundamental, quando muitos dos nossos jovens eles precisam trabalhar por necessidade, e eles passam a deixar a escola, porque a escola para de fazer sentido para ele, né? Naquele momento, se a gente pensar lá naquela pirâmide de Maslow, né? A necessidade dele é outra. Então, ali, ele começa a se desinteressar pela escola e, por uma questão de necessidade, ele evade a escola. Então, a educação empreendedora, ela contribui diretamente para o eixo da BNCC que se refere a trabalho e projeto de vida. Mas, se a gente for observar melhor, também tem várias competências que são relacionadas ao empreender, como o autoconhecimento e o autocuidado, a comunicação, entre outras, né? Empreendedorismo é transversal. Dentro do Sebrae, a gente faz um trabalho de atuação junto às escolas,
onde a gente capacita agentes de educação. O SEBRAE vem evoluindo muito, né, nessa entrega, nessa aproximação com vocês, com as secretarias, com o ecossistema de educação, para a gente entender de que forma a gente pode contribuir para essa transformação que a gente almeja nas escolas, né? E nós fazemos um diagnóstico que eles perpassam por essas 4 dimensões. E entregamos um plano de trabalho para as escolas. Esse plano de trabalho, ele contém recomendações que não são todas acompanhadas sim, mas não são todas entregues pelo SEBRAE, né? Vejam que fazemos uma avaliação que é um pouco mais abrangente, já pensando nas necessidades que vocês enfrentam no cotidiano, fazendo a gestão da educação nos municípios. E, nesse sentido, nós desenvolvemos, claro, nosso objetivo final é alcançar o estudante, é o desenvolvimento do indivíduo, mas o SEBRAE entende que, para que eu consiga, né, desenvolver essas competências dentro de sala de aula, eu preciso de um secretário de educação que entenda a importância do desenvolvimento de competências empreendedoras, né, professora? Eu preciso de um gestor escolar que desenvolva competências empreendedoras, que tenha esse olhar para o realizar com propósito. Eu preciso de um professor também que seja capacitado, para então eu conseguir alcançar o meu objetivo final, que é o estudante. Nesse sentido, nós temos um conjunto de soluções e iniciativas voltadas sempre para sensibilização, desenvolvimento de competências e reconhecimento de estudantes, educadores, e aqui a gente considera professores e gestores escolares, né? E também fazemos um trabalho permanente de sensibilização e articulação com as secretarias de educação, que são super parceiras do SEBRAE. Aqui um exemplo, né? Quando a gente fala, eu vou abrir um negócio, esse é um projeto vencedor de uma das nossas iniciativas em co-realização com a BET Educar, que é o Prêmio Educador Transformador. Vejam, essa é uma categoria de ensino fundamental, e esse educador, que já é um educador empreendedor, é um educador transformador, ele desenvolveu um projeto de reaproveitamento, né? Ele recolhe resíduos sólidos e transforma isso numa moeda. E, ao vender esse material, ele consegue adquirir alguns produtos que compõem um mercadinho na escola. Então, as crianças participam, não só as crianças, os pais, as famílias também são influenciadas por esse projeto, que é pautado num grande tema, né, que é a sustentabilidade. E, ao mesmo tempo, esse estudante vê valor. E, ao mesmo tempo, ele tem a capacidade de entrar no mercadinho com o seu dinheirinho que foi construído dentro do projeto na escola e adquirir produtos e serviços, né? E como que o SEBRAE alcança as escolas? Como que a gente atua, né? O nosso foco principal são as escolas públicas, contribuindo para o processo de equidade. A gente entende que a gente consegue aproximar esses estudantes que não tiveram acesso ao ecossistema de inovação, né? Dessas novas tecnologias, desses problemas globais que estão sendo pensados. E, com isso, a gente consegue ampliar a visão de mundo desses estudantes e consegue ampliar a capacidade de sonho desses estudantes e de realização, para que eles possam empreender os seus projetos de vida, seja um projeto de pesquisa, um projeto social, uma atuação, uma profissão, né? Ou, por que não, um negócio. A gente atua principalmente com uma abordagem estruturada territorial, onde a gente alcança as escolas,
né, por meio de um projeto chamado Territórios Empreendedores do SEBRAE e Cidade Empreendedora, muitos de vocês já conhecem. Então, o SEBRAE entra no território município, respeitando as vocações locais, as vocações territoriais, entende as principais agendas desse território município e, então, passa a atuar sobre as principais agendas. Quando a gente entra com a agenda de educação, esse município passa a ser assistido por um agente de educação empreendedora, que vai falar, vai conversar, vai entender os problemas da escola, os problemas da educação. A gente também alcança, né, o nosso público com abordagens diretas. Temos diversas soluções nos nossos pontos de contato, digitais, presenciais, enfim. Os professores podem buscar o SEBRAE, vão encontrar também diversas soluções para desenvolver as competências antes relacionadas. Temos também os nossos eventos e premiações, um momento como esse, em que a gente tem a oportunidade de dialogar, né, com o ecossistema de educação, e as premiações como o próprio Educador Transformador, que eu citei anteriormente. E temos os desafios. O desafio é uma iniciativa pequena, se a gente for comparar toda a capilaridade que a gente tem com uma abordagem territorial ou municipal, por exemplo, mas é uma iniciativa que dá muita visibilidade, onde a gente consegue tangibilizar, inclusive para a sociedade, qual é a entrega, qual é a transformação que a gente promove nesses estudantes. Então, é uma iniciativa muito cara para o SEBRAE. A gente também educa sobre o empreendedorismo. De que forma? Primeiramente, acompanhando as principais pesquisas, as principais entregas no Brasil e no mundo relacionadas ao acompanhamento, né, do impacto do empreendedorismo, das características que compreendem as competências empreendedoras. E também temos um conjunto de referenciais de educação empreendedora produzido pelo SEBRAE, produzido cada vez mais a partir da colaboração com o ecossistema de educação, com a colaboração de todos vocês. Também realizamos pesquisas e avaliações de impacto. E temos, preciso ressaltar, o nosso polo SEBRAE de Educação Empreendedora, responsável pela produção de conhecimento sobre e para a educação empreendedora. E vamos falar um pouquinho de educar para o empreendedorismo. Por que não? Fazendo com que esses estudantes desenvolvam competências, se sintam capazes, encorajados a pensar em problemas do seu cotidiano, da sua comunidade, da sua escola, e conseguir sonhar, mas sonhar sonhos realizáveis, né? Nesse sentido, a gente faz todo um processo de sensibilização, como eu falei antes, capacitação e reconhecimento, onde esses estudantes eles têm a oportunidade de ampliar a sua visão de mundo, ampliar a sua perspectiva de capacidade de atuação. Eu vou passar um vídeo agora para vocês do Desafio Liga Jovem. Esse desafio ele contou com a inscrição de mais de 5.000 estudantes, em mais de 1.200 equipes, estudantes oriundos, 75% de escolas públicas, e só na convivência, como o professor Antônio citou ontem, a gente entende o poder transformador do desenvolvimento de competências empreendedoras. Por favor, o vídeo. Sabe quando você tem um desafio monstro para encarar e você arrasa?
foi exatamente o que fizeram as 100 equipes finalistas do Desafio Liga Jovem. Depois de trabalhar duro, eles mostraram que a educação e a inovação são portas que abrem a construção do futuro e mudam vidas. O Desafio Liga Jovem é uma iniciativa pioneira, no caso do Sebrae, de mobilizar lideranças estudantis deste reencontro do jovem com a educação e a plenitude dessa relação. Eles estão desenvolvendo competências empreendedoras ao longo do caminho e, ao mesmo tempo, eles estão tendo contatos com todo um ecossistema de inovação. Era para ser um piloto, se transformou num projeto que teve mais de 6.000 inscritos, literalmente todos os estados do Brasil. Acredito no poder da educação, no poder multiplicador disso, que a gente está fazendo. Eu tenho certeza que a vida dos jovens que estão aqui nunca mais será a mesma. As semifinais e finais que aconteceram no Bossa Summit iriam premiar 6 equipes vencedoras com uma viagem para Madrid, na Espanha. Mas não era só vencer que importava. As lições aprendidas e a jornada até ali já haviam transformado a vida de muitos. Noites são perdidas e afins. Foi por conta do Sebrae. Então aquele gás que a gente precisava, o Sebrae trouxe. Desenvolveu muita coisa da gente. A gente aprendeu a se portar em público, a gente aprendeu a pensar de outra maneira, a gente aprendeu a ter olhos para o empreendedorismo, uma experiência única. E pode ter certeza que o Sebrae ele é um parceiro, as maratonas, as lives que teve foi imprescindível para o nosso sucesso chegar até aqui. Achei incrível, foi uma experiência maravilhosa, acho que assim, uma das melhores que eu tive nesse Bossa Summit. Eu posso dizer que foi essa galerinha aí. Quando a gente vê a tecnologia sendo usada por jovens, para o bem, dá um sentido de propósito para o trabalho que a gente faz. E quando os vencedores foram anunciados, teve muita emoção, alegria e sentimento de gratidão. Foi um baita alívio. A hora que chamaram o nosso nome, foi gratificante, foi muito gratificante. A gente ficou pulando lá no palco. É uma sensação de gratidão gigantesca. Então, a gente veio sem expectativa, mas sabendo que a gente tinha potencial para ganhar. E a gente está aqui hoje, com o troféu na mão. Esses jovens, esses 500 que chegaram até aqui, eles sejam como centelhas para mostrar uma nova relação do jovem com a educação. Foi muito importante para a gente, de verdade. Essa galerinha se ligou na liga pra valer e provou que o futuro começa agora. Se liguem nessa vibe de abraçar a educação, a inovação, para ser feliz e realizar. É isso aí, galera. Se liga na liga, porque empreender é o nosso rolê. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Obrigada. Bom, para encerrar, então, queria dizer, desse projeto, vários vencedores e alguns que não foram para a final também, tiveram seus projetos financiados, que a final do Liga Jovem aconteceu dentro de um grande evento, que foi o Bossa Summit, ou seja, a gente tira esse jovem do espaço dele. Alguns nunca tinham saído do seu município e, de repente, eles estavam lá em São Paulo, visitando grandes empresas, visitando vários espaços de inovação, e a qualidade dos trabalhos impressionou até o nosso gerente de inovação, que lida com negócios, né? Esse é o poder transformador do desenvolvimento das competências empreendedoras. O Desafio Liga Jovem ele pega estudantes dos anos finais do ensino fundamental até o ensino médio, para vocês verem a capacidade, né? Então, assim, é muito importante que a gente desenvolva competências para a gente parar de falar, fulano deu certo ali porque ele tinha um dom. Não, a gente pode desenvolver empreendedores, sim. Empreendedores para a vida, né? E o Sebrae tem muito a contribuir, mas é claro, o Sebrae não consegue fazer nada sozinho. A gente vai construir isso junto com vocês, porque a gente acredita realmente que juntos nós transformamos mais.
Obrigada, Edileide, pontualíssima, né? Cumpriu com o seu tempo, trouxe questões bem importantes, que nós todos já vimos lá na Base Nacional Comum Curricular, quando a gente fala dessas competências e das possibilidades de todos os nossos alunos, de todos, desde a pré-escola. Não podemos pensar no empreendedorismo somente com os jovens, mas esse trabalho que desenvolve a potencialidade, porque talento todos têm e capacidade de aprender também. Eu costumo dizer que talento é aquilo que a gente faz sem esforço, Edileide, mas é necessário potencializar esses talentos para que todos possam ter sentido daquilo que eles buscam. E esse trabalho em equipe, a pesquisa, a busca, a descoberta, faz parte da rotina, ou deveria fazer parte da rotina nas nossas escolas. Gratidão pela sua fala. E antes de passar a palavra para o secretário, Aurélio, eu gostaria de saudar a secretária do MEC, secretária de Educação do MEC, a senhora Zara Figueiredo, que está aqui prestigiando o evento desde cedo, que eu já tinha lhe visto antes. Obrigada por estar aqui na nossa fala, né? Fica mais difícil ainda e mais responsabilidade. Mas é uma secretaria importantíssima que volta ao MEC, que fala, então, da educação continuada, alfabetização de jovens e adultos, diversidade e inclusão. Importante demais falarmos destes temas e é importante demais falarmos de equidade com realmente o valor que tem a palavra equidade, a diversidade que tem dentro dessa palavra. Então, obrigada pela sua presença aqui, minha saudação. Passar a palavra, então, para o nosso secretário de Educação, professor José Marques Aurélio de Souza, um colega, presidente da Undime, então, do Ceará, possui graduação em Letras e Português, Espanhol pela Universidade do Ceará, mestrando em Educação Especial, mestrado, está escrito errado aqui, mestrado, então ele é mestre em Educação Especial, é doutor em Ciências da Educação pela Universidade Americana do Paraguai e atualmente é professor do curso de Letras, Administração e outros da Universidade Estadual Vale do Acaraú, atuando na área de português, didática, educação especial e planejamento. Desde 2013, o secretário assumiu o cargo de dirigente municipal de educação de Jucás, no Ceará. Bem-vindo, secretário, a palavra está com você. Bom dia a todos e a todas. Vou tentar fazer o esforço de falar sentado, né? Porque professor é difícil, é um pouco hiperativo. E eu gostaria de dizer para vocês e aqui para a colega Edileide, agradecer por estar conosco aqui na Undime Nacional e dizer para vocês o seguinte, que o que eu vou apresentar aqui foi validado pela comunidade da educação de Jucás, né? A gente passou no dia 1º de julho por um seminário e eles validaram a apresentação que eu vou fazer aqui. Porque não fazia sentido o secretário municipal apresentar um trabalho sem a validação de professores e alunos que estão lá conosco, né? Então, o trabalho não é meu, o trabalho é do município. Então, partindo do pressuposto de que empreender é realizar com resultados, como muito bem colocou a nossa amiga Edileide, realizar com sucesso, realizar com aprendizagem, principalmente a educação empreendedora, nós temos que pensar em todas as ações da educação. Nós realmente precisamos empreender na educação para que a gente consiga garantir o direito da aprendizagem. E como Jucás começou esse trabalho pensando na educação empreendedora? A gente é um município empreendedor, né? Todas as secretarias têm sua agenda DEL, né? A gente tem todo um trabalho, tem um JEP, né? Jovens Empreendedores Primeiros Passos, e a gente construiu um currículo participativo, né? A gente fez uma consulta à comunidade, nós temos hoje 1.514 alunos no município na educação integral,
partindo do eu queria só o passador, né? O horário está errado, tá? Certo. 1.514 alunos da nossa rede na educação integral. Desses 1.514 alunos, nós temos 6% da educação infantil, 46% do ensino fundamental anos iniciais e 48% do ensino fundamental anos finais, sexto ao nono ano. E a gente propôs, né, no nosso currículo municipal, no nosso perfil curricular, a adequação, né, nas disciplinas que nós consideramos o perfil complementar, a parte diversificadas, porque em alguns municípios e até na rede estadual se nomina como eletivas, porém em Jucás nós não temos o recurso humano para colocar lá na zona rural eletivas e ficar 6 alunos em uma disciplina, 8 em outras. A gente tem uma parte diversificada e todos os alunos são direcionados àquela disciplina. E nós fizemos a construção de um currículo com o Conselho Municipal de Educação. Eu, como secretário de Educação, apresentei o currículo, a proposta curricular ao Conselho, com a participação, né, dos pares lá, inclusive de pais de alunos, alunos e professores, e a gente conseguiu aprovar com as sugestões da comunidade e a modificação. Vou apresentar aqui para vocês, rapidamente, o que nós temos de pensamento em Jucás, de currículo de educação empreendedora, e também ações que são desenvolvidas pelos nossos alunos. Aqui, inicialmente, tem a concepção de educação em currículo, pensando no desenvolvimento pleno do indivíduo, né, que só é possível pensando dimensões formativas diferentes, não só a cognitiva. Nós precisamos pensar no cognitivo e intelectual, porém, integrados à dimensão física, à dimensão cultural e social, a socioemocional e afetiva, né? Seguindo aí, nós temos o primeiro momento, né? Porque como foi que nós empreendemos na educação em Jucás? A gente fez consultas aos estudantes, né? Os estudantes participaram de seminários, foram, a primeira foto é como estou chegando, ele dizia como estava chegando, todos os alunos, os representantes das turmas que vieram, eles faziam sua exposição e pregavam lá as palavras. Em seguida, a gente usou algumas plaquinhas. Que educação nós temos? Depois, que educação nós queremos? E, em seguida, qual o seu papel nessa educação? Né? E a gente foi construindo. E nesses dias de seminários, a gente também apresentou essa proposta curricular que foi aprovada pelo Conselho Municipal de Educação e pediu sugestões de temáticas. O que trabalhar na educação empreendedora, o que trabalhar nos estudos matemáticos, o que trabalhar nas atividades artísticas, o que trabalhar nas demais disciplinas que estavam postas ali no perfil curricular da parte diversificada. E a gente teve um grande sucesso de muitas sugestões, né? A gente imaginava que, às vezes, nós, professores e gestores escolares, a gente pensa um determinado aluno indisciplinado que ele não quer nada, mas, na verdade, todo aluno quer alguma coisa. Às vezes, o que nós trazemos na escola não vai de encontro ao que ele aspira. Então, a gente precisa fazer essa consulta, precisa ouvir o estudante e construir esse currículo participativo. Eu peço licença para passar rápido, aí são as propostas. Olha, está aí já. São as propostas curriculares que vocês depois vão poder ter acesso, né, ao perfil curricular. E aí tem fotos, né, de atividades que os alunos desenvolvem nas escolas, nos projetos de educação empreendedora, de cores e cheiros, né, cores e sabores, dos detetives ambientais, das oficinas de robótica, das
manipulações de alimentos, né, das palestras também com o Departamento de Empreendedorismo, né, e muito importante a gente chegar à conclusão que os alunos modificaram, inclusive, a parte de temperos, couros, sabores e temperos, e eles incrementaram a nossa alimentação escolar. Foram produzir, né, que nas fotos seguintes, vocês vão ver aí os alunos apresentando na disciplina de Educação Empreendedora, Cores e Sabores. Eles levaram os pais, eles estão aí tentando ver a questão do olfato, mas também na oficina de produção das hortaliças, de produção de ervas medicinais, com a participação também dos pais, os pais indo conhecer o trabalho da escola, né? E partindo daí, esse trabalho, essas hortaliças são utilizadas na merenda escolar. A gente partiu para um trabalho de mudança de hábito também alimentar, porque os nossos alunos, quando a gente fez um levantamento de aceitabilidade de algumas coisas na alimentação, eu posso citar, por exemplo, beterraba, o alface, né? Mas o aluno pedia xilito, pipoca industrializada, refrigerante, né? Porque o paladar dele estava habituado a outra coisa. E a gente foi construir com essas oficinas uma nova forma, uma forma saudável de se alimentar. Aí tem novamente a visita dos pais, a produção das escolas, né, nas hortaliças, nas hortas que a gente chama lá escolares, né? E a gente tinha escola que estava ao lado do Rio Jaguaribe e os temperos, as hortaliças, o cheiro verde, a cebolinha era comprada na sede do município. Hoje a escola produz com a ajuda dos seus alunos. Além disso, uma escola da zona rural nos deu também, assim, uma turma de 8º ano, nos trouxe assim, uma grande novidade. A gente estudando as ervas medicinais, e um aluno sugeriu que a gente procurasse uma senhora que era rezadeira na comunidade para ensinar a produzir xaropes caseiros, né? E hoje eu comercializo juntamente com os alunos para ajudar a escola esses xaropes caseiros em Fortaleza, com médicos que encomendam, enfermeiros, né, pessoas da comunidade que compram, produzem os xaropes, né? Isso aí empreender, é realizar com resultados. Eles aprendem a fórmula, qual o efeito que tem determinada erva medicinal para a melhoria da sua enxaqueca, para um problema de estômago, e eles vão escrevendo, eles produzem, né, a receita daqueles medicamentos caseiros e vão produzindo, né? Além disso, nós temos o encontro de robótica também, que não é feito com nada excepcional, é com material reciclável, material reaproveitado, né? A gente tem também os detetives ambientais, são os detetives ambientais que a gente fez um estudo com drones e a gente viu que vários riachos, córregos do nosso município estavam sendo desmatados e o assoreamento, né, sendo aterrado e alagando as localidades. Então, os alunos fazendo estudo como detetives ambientais, estamos trabalhando com o prefeito, com a Secretaria de Desenvolvimento Agrário e Meio Ambiente, para a gente reativar esses riachos, recuperar as margens desses pequenos rios e a gente poder ter uma convivência pacífica com o ambiente, né, e melhorar a produtividade das nossas localidades. Aí tem exemplo também de feiras, né, que eles produziram alimentos. Um dos grandes tem produção de artesanato, produção de materiais em gesso. Nós temos turmas desde a educação infantil ao 9º ano que produzem e comercializam nos festivais do município. Esse ano nós já realizamos 6 festivais. Vamos agora, no final de agosto, para o 7º festival, em outubro, para o nosso 8º, na conclusão do ano. E em dezembro, nós vamos ter a Feira do JEP para apresentar.
Então, o que eu queria dizer para vocês, assim, concluindo, né, porque o tempo é muito rápido, né, é dizer para vocês que o município de Jucás, nós de municípios pequenos, nós podemos fazer muito. Podemos fazer muito. Às vezes a gente imagina, só posso desenvolver um projeto se eu conseguir uma verba federal, uma verba estadual. Vamos começar fazendo com o que a gente tem. A gente leva lá para a Zara, para o Camilo Santana, né, as nossas ideias, dizer, nós já estamos fazendo. Agora a gente precisa de mais apoio para implementar e desenvolver mais. Porque o aluno vai se ver nessas atividades. O currículo de Jucás da educação empreendedora, ele é diferente porque o aluno se vê naquele currículo, ele participou da construção. E é isso que a gente precisa fazer. Empreender não é criar um negócio, é o negócio da aprendizagem, é a empresa da aprendizagem. E o aluno precisa perceber isso. Empreender na educação é realizar também com participação. Muito obrigado. Oi. Maravilha, Aurélio. Ele traz pequenas, grandes ações empreendedoras dentro do seu trabalho no município que fazem todo sentido. Parabéns pelo seu trabalho, obrigada pela sua fala. E, para encerrar, então, eu destaquei algumas palavras aqui, 4, da fala da Edileide, que também foi de excelência, assim como da prática. Porque não basta a gente ter escrito, nem lá no currículo, nem na proposta, nem no plano de gestão, na Base Nacional Comum Curricular, se a gente não coloca em prática. Então, foi muito sábia a decisão da organização do fórum de trazer uma fala e uma prática. Acho que isso traz exemplos daquilo que é possível fazer. São, como falei, pequenas, grandes ações que fazem toda a diferença e que fazem todo sentido. Eu destaquei palavras como... bom, isso ainda não é destaque, mas da mudança de hábitos, que também foi falado hoje de manhã, na primeira palestra, a palestrante citou, a gente não, nossas crianças, ou alguns adultos, não olham mais pela janela. E eu diria, a gente faz uma viagem, não olha mais a paisagem. Aqui na palestra, olha, daqui de cima a gente percebe todos, né, Edileide e Aurélio, e a gente passa no celular respondendo coisas, então a gente vai e volta para aquele assunto que está em debate, não é verdade? A gente não se dá conta e pensamos que toda hora temos que estar respondendo aquilo que as pessoas nos acionam, e muitas pessoas nos acionam ao mesmo tempo. Lá nas nossas secretarias, né, saímos para ficar 3 dias, 4 dias fora, isso faz toda a diferença, e a gente fica trabalhando e fazendo mais coisas ao mesmo tempo. Então, esta mudança de hábito das nossas crianças, no tempo de pandemia, que ficaram muitas horas sozinhos, que ficaram muitas horas olhando o celular, a TV, o tablet, outras coisas, que não é o momento em debate. Por isso eu falava no início sobre o trabalho de equipe. Estar entre mais pessoas não é simples, é muito mais difícil. Fazer um canteiro de alface, tu tem que definir, pensar, planejar. Tu tem que pensar quantas mudas cabem aqui. Quem vai buscar a muda? De onde vem a muda? Como nós vamos organizar nesse canteiro? Então, tu usa matemática, tu usa português, tu usa muitas outras áreas de conhecimento, porque não é simplesmente um canteiro de alface que o Aurélio nos mostrou. É muito maior do que isso que o Aurélio nos mostrou. Trabalhar com a robótica, então, outro ponto bem diferente da alface. Também trabalhar em equipe, pesquisar como montar, o que nós queremos montar. Precisa um planejamento, precisa uma ação conjunta. Sozinho, nós não vamos a lugar nenhum. Então, eu destaco, para encerrar, as palavras resolução de problemas, capacidade de adaptação, em todos os sentidos, em todos os lugares. Para nós adultos, para nós gestores e para as nossas crianças, nossos jovens. Capacidade de adaptação, vou repetir. Inovação. Nós precisamos de jovens, de pessoas, de alunos, de adultos que inovem, que criem, porque nós não sabemos as profissões do futuro.
Todos os dias nós descobrimos novas profissões, novas formas de adaptação. Então, nós estamos aqui falando dos cenários atuais e os desafios da educação para a próxima década. E eu encerro dizendo que a outra palavra que destaquei é persistência diante de tantos desafios nesse cenário atual que estamos vivendo. Então, assim nós encerramos, agradecendo a Edileide e ao secretário Aurélio pelas suas falas e a todos vocês que estão aqui, neste horário já bem adiantado, contemplando este momento. Muito obrigada.